Boa noite, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui na Igreja Evangélica Redenção Cristã do Campinho. Hoje o nosso tema proposto é Meu Alvo. E estamos aqui juntos nessa noite com a nossa irmã Andréia, com a nossa irmã Josi, né, para transmitir para os amados irmãos aquilo que o Senhor tem nos direcionado como alvo para a nossa vida e o que a palavra do Senhor nos orienta, tá, meus irmãos? Vou estar pedindo aqui a nossa irmã Josi para estar fazendo essa oração inicial, tá bom? Amém. Oremos. Pai querido e Pai amado, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos, Senhor, de estarmos, Deus amado, falando da Tua palavra, algo tão tremendo, Senhor amado, que é o nosso alvo, Senhor. Qual tem sido o nosso alvo nesses dias? Por isso, Espírito Santo, nós queremos Te pedir, toma nossas vidas nas Tuas mãos, que tudo seja feito para a honra e glória do Teu nome. Sim, Deus. Que Tu possas neste momento, Senhor, alcançar cada pessoa, Pai, Sim, Deus. que está do outro lado, Pai, assistindo esta live. Que o Teu Espírito Santo possa também, Pai, constrangi-los, Pai, e possa também, Senhor, dar a cada um de nós a direção. Assim, Pai amado, nós oramos e já Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. É muito forte, né, meus irmãos? E deixar aqui para vocês, tá bom, meus amados irmãos, uma dica muito importante, tá? Nessa noite, né? As lives de quarta-feira, onde tem sido bênção. Você que já ligou a sua TV, já conectou aí na internet, você que já abriu o seu celular e já colocou na live da igreja, compartilha, porque é através do compartilhar que muitas vidas vão ser alcançadas, porque a palavra que é liberada através das nossas vidas aqui pode chegar até uma pessoa, não só hoje, mas daqui a uma semana ou daqui a um mês, e essa pessoa ser alcançada por essa palavra. Porque é só o Senhor que sabe o que precisamos em determinado momento da nossa vida. Por isso, vai lá, compartilha, dá um likezinho lá para que tenha um número maior de visualizações também, porque isso é muito importante para o canal, essa divulgação, tá bom? E se inscreva, vai lá no link lá, se inscreva. Tenho certeza que vocês serão abençoados em nome de Jesus, tá bom, meus irmãos? Vou estar aqui agora junto com as minhas irmãs Andréia e Josi, compartilhando, né, da leitura da palavra aqui, onde se encontram na carta de Paulo aos Filipenses, tá bom? No capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 14, tá bom, meus irmãos? Onde diz assim a palavra do Senhor: não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja, perfeito, entretanto, vou caminhando buscando alcançar aquilo para o que também fui alcançado por Cristo Jesus. 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Muito forte.
né, meus irmãos? Muito forte. Paulo, aqui, ele está expressando, externando, né, para a igreja aqui em Filipenses, que tudo aquilo que ele já tinha vivido como Saulo, né, meus irmãos, onde ele era perseguidor do Evangelho, mas depois de ter tido um encontro com o Senhor, ali a palavra do Senhor vai dizer ainda mais, né, ele percebe que tudo aquilo dali já não importava mais, aquela vida que ele tinha vivido. Então ele fala que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, que é Jesus Cristo. E entendendo essa questão de prosseguir, a qual a nossa igreja hoje, estamos no ano do avançar. Não de ficar parado, mas no ano do avançar, porque isso é fundamental. Porque se quando nós ficamos olhando para trás, para o passado, né, as coisas que para trás ficaram, nós já acabamos perdendo o foco, perdemos totalmente essa direção. Né? Temos aqui um exemplo, vou estar abrindo aqui, né, para depois passar para as irmãs aqui, na Bíblia, que se encontra em Gênesis, meus irmãos, do capítulo 19, no capítulo 19, do versículo 24 ao 26, que vai falar a respeito da esposa de Ló, né? Onde os anjos do Senhor chegam ali na casa de Ló, já determinado que Sodoma e Gomorra, aquela cidade ali, seria totalmente destruída pelas coisas a qual aquele povo ali, naquele momento ali, vivia de acordo com as suas próprias vontades, suas próprias concupiscências da carne, a ponto de ser tão grave que chegou até as narinas do Senhor o que eles faziam. E o Senhor envia os seus anjos para destruir aquela cidade ali. Mas o Senhor olha para Ló com misericórdia. E aí ele fala para que ele, suas filhas, sua esposa saíssem daquele local. Mas não só isso, ele manda também para que ele fosse até a casa dos seus genros ali, né? Para que eles também fossem, mas os genros não acreditaram naquele momento ali no que Ló estava falando. E aí Ló pega a sua esposa, Ló pega as suas duas filhas e sai daquela cidade ali, mediante a palavra que os anjos tinham liberado sobre a vida de Ló, sobre a vida de suas filhas. Então dá uma direção para eles, um alvo para eles poderem alcançar. E no decorrer dessa caminhada, dessa trajetória, o que a esposa de Ló faz? Ela simplesmente faz o que não era para fazer. Ela olha para trás. Algo que de repente ali aprendia naquele momento ali, naquela cidade ali. Muitos vão questionar, vão falar várias coisas, mas a palavra do Senhor não diz o porquê que ela olhou, mas dá-se a entender que algo realmente prendia ela ali. Senão ela não teria olhado, né, para trás ali naquele momento ali. Ela teria ido para o alvo, ela teria prosseguido, avançado, até uma nova vida, a qual o Senhor já tinha determinado sobre aquela família ali. Viver em outro local, esquecendo-me das coisas que para trás já tinham ficado ali, né? E começar uma nova vida, mas ela não, ela resolveu olhar para trás. E nesse contexto aqui, né, que nós estamos aqui lendo aqui, eu faço aqui uma pergunta aqui para a irmã Josi, para a irmã Andréia, né? Vocês podem ficar bem à vontade, né? A pergunta é: o que pode levar uma pessoa
a olhar para trás. Minha irmã Josi, quer compartilhar? Pode ficar à vontade. Hoje não. Tem tantas coisas que podem fazer uma pessoa olhar para trás. No caso de Ló, né, da esposa de Ló, como o irmão mesmo falou, tinha algo naquela cidade que prendia ela, que fazia com que ela não olhasse para o alvo, não olhasse para aquilo que o Senhor tinha orientado eles a fazer. E ela desobedeceu. Opa. Ela não usou de obediência, ela desobedeceu. Muitas das vezes, o que faz a pessoa olhar para trás são situações lá atrás, no passado, que pode ser várias coisas. Pode ser na área sentimental, pode ser na área financeira, pode ser na vida da pessoa, né? Coisas que aprendem, que a deixam não ter o foco, não olhar para o alvo. E a desobediência. Porque no caso da família de Ló, da esposa de Ló, o que os anjos falaram, ela estava ali presente, ela escutou. Isso mesmo. Foi dada uma orientação. Saiam da cidade, mas de modo algum olhem para trás. E ela simplesmente desobedeceu. Porque, de repente, para ela, o que ela tinha deixado para trás, para ela, era importante. Isso. Mais importante do que o alvo, do que uma nova vida que o Senhor daria para aquela família, do que uma nova oportunidade que o Senhor daria para aquela família. Porque ela esqueceu disso. E muitas das vezes é isso que acontece nas nossas vidas. O Senhor nos dá uma orientação. O Senhor, através da sua palavra, mostra pra gente o que tem nos esperando mais na frente. Só que por estarmos presos em situações e outras coisas, muitas das vezes não obedecemos e aí vem as consequências. No caso dela, ela morreu, ela virou uma estátua de sal. Verdade. Então é isso. Tem várias coisas que podem prender a pessoa no passado, que pode fazer com que a pessoa olhe para trás. Mas eu acho que uma das coisas é o que a palavra de Deus mais fala para cada um de nós. E isso vem lá na frente de Gênesis. É a desobediência. É não obedecer aquilo que o Senhor tem nos dado como direção. Porque o lindo da palavra de Deus e o lindo do nosso Deus é esse, ele nos orienta. Ele não nos deixa, como é que eu vou dizer, enganados. É verdade. Ele nos dá uma direção, ele nos dá um alvo. Ó, você tem um alvo para seguir, ele dá a direção certa. O alvo é isso aqui, ó. Só que quando não há obediência, é impossível a gente alcançar o alvo. Tem que ter obediência. Então é isso, tem que ter obediência. Então, como a nossa irmã Josi acabou de explanar, e muito bem colocado, né, meus irmãos? A obediência, ela é importante na nossa vida. Tanto, né, agora trazendo assim, né, uma questão de criação, é quando você tem o seu filho ali e você dá uma direção para ele, para que ele faça alguma coisa que é importante, que vai ser determinante, né, para a vida dele. Um exemplo aqui bem simples, né? Amanhã ele vai ter aula. Então, eu já sei que se ele perder aquela aula de amanhã, pela minha caminhada, pela minha trajetória de vida, né, eu tenho a certeza e a convicção que aquela aula vai fazer uma diferença enorme na vida dele amanhã, quando ele for participar de algum concurso, quando ele for fazer alguma prova. Mas se ele obedecer, ele não vai sentir falta daquela aula. Pode ter sido uma aula de matemática, pode ter sido, né, uma aula de português, mas por ele obedecer, ele vai colher
o fruto da obediência. Mas, conforme a irmã falou, por ela não ter obedecido, não ter ouvido a voz dos anjos do Senhor, naquele momento ali, ela ficou parada no passado. E eu refletindo sobre essa questão que você trouxe, né, que me trouxe agora à memória, ela ficou parada justamente naqueles últimos pensamentos dela que a levaram a olhar para trás. E aí, por isso, ela deixou de ver, né, como que as filhas dela viveu. Se foi nos ensinamentos que ela ensinou ali do lar, como que o esposo dela viveu. Então ela perdeu toda uma vida por falta de não obedecer, por causa de não obedecer. Então, meus irmãos, priorize a obediência. É um fundamento básico para nós vivermos próspero na presença do Senhor. É obedecendo a direção a qual o Senhor tem nos dado. E, filhos, obedeçam aos seus pais, as orientações a qual eles têm lhes dado, porque é nisso que vai fazer uma grande diferença para a sua vida. Deixa eu pedir aqui para a nossa irmã Andréia também poder trazer para nós aí o que o Senhor falou ao seu coração concernente a essa pergunta, né? O que pode levar uma pessoa a olhar para trás? Eu concordo também com a questão da obediência. Foi bem colocado pela irmã Josi, né? Eu havia pensado em coisas que podiam nos levar, né, a nos prender no passado, a olhar para trás, né? Paulo diz aqui que ele avança para o alvo, para o prêmio que diz aqui, para o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida em Cristo Jesus. E nós olhamos para isso, né? Para o reino de Deus. E o que me trouxe à memória é que nós não queremos esse prêmio somente para nós, né? Esse prêmio da salvação, esse prêmio do reino de Deus. E o que me trouxe é que as pessoas, se não buscarem ajuda, se não obedecerem de verdade, não se arrependerem com o coração sincero, elas podem ficar presas, né? E os agrilhões da morte estão aí para essas pessoas. E o que me trouxe é que hoje em dia temos pessoas que se deixam levar, né? E a doença que tem tido, eu creio que é uma enfermidade que tem abatido muita gente e infelizmente levado até a morte, é a depressão, né? Muitas pessoas jovens, né? Pessoas que às vezes você não imagina que pode estar passando por isso e acabam passando por isso. E o que eu digo e o que eu creio que cada um aqui também concorda é de nós olharmos para esse alvo, né? Que o nosso alvo é Cristo, olhar para esse prêmio da salvação, que há saída, há um caminho, né? E que nós venhamos, que o Espírito Santo venha nos impulsionar a cada dia a estar falando do amor de Jesus, né? Que a morte dele ali na cruz não foi em vão. E eu creio que o que ele deixou para nós foi isso, que esse trabalho venha continuar através de nós e que nós venhamos alcançar esse prêmio da salvação, não somente para nós, mas para o nosso próximo, né? E eu creio que é isso, que possamos avançar a cada dia para esse alvo e assim alcançar as pessoas, que o Espírito Santo venha alcançar outras pessoas que necessitam desse amor de Jesus, né? Que eu creio que tudo que ele fez por nós não foi em vão. E tudo que ele tem nos impulsionado através do Espírito Santo também não será em vão. Eu creio que é isso. Amém. Glória a Deus. E aqui, concordando com o que a nossa irmã Andréia acabou de externar, né, meus irmãos? Trazendo um pouco mais, né, minha irmã Josi, para a nossa realidade atual, a qual vivemos, né? Essa questão, né, da ansiedade, né, onde, conforme ela falou, né, que independentemente, meus irmãos, da idade, tá? Independentemente da idade, tá? Pode acontecer com qualquer um essas crises de ansiedade, o medo, e ainda mais no momento a qual vivemos,
né? É verdade. Mediante a tudo, não só o que tem acontecido na nossa comunidade, nos outros bairros, né? É guerra, né? Então quem acaba sofrendo é o povo que acaba sofrendo, conforme ela falou, acaba tendo medo, aí é onde vem essas crises de ansiedade. Então são algo que muitas das vezes as pessoas estão convivendo ao nosso lado e nós não estamos nem percebendo qual é a dificuldade que aquela pessoa está tendo ali de avançar em alguma área da vida dela, seja na área espiritual, seja na área física, ou até mesmo em se comunicar, algo simples, né? Com a sociedade, a pessoa já começa a ficar, muitas das vezes, ali reclusa, o quê? Fica ali fechada no seu canto, na sua casa, né? Mas conforme ela falou aqui, devemos buscar a todo momento essa presença do Espírito Santo de Deus, a qual vai nos dar esse discernimento e vai nos trazer essa preocupação para que essa pessoa ela consiga avançar, ter um alvo, ter um foco, né? E sair dessa questão, dessa situação a que ela possa estar vivendo. Amém. A palavra do Senhor, em 1 João, do capítulo 4, no versículo 18, diz assim, meus irmãos: no amor não resiste receio, antes perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo pressupõe punição, e aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Conforme ela acabou de trazer aqui para nós. Nós precisamos a todo instante lançar todas as nossas dificuldades, todos os nossos anseios aos pés do Senhor. Você que está em casa, está ouvindo essa live nessa hora, você que ainda vai ouvir, lança sobre o Senhor todas as suas dificuldades, todos os seus anseios, todos os seus medos que possam estar te travando em alguma área da sua vida. E eu tenho certeza que Ele vai lhe impulsionar, Ele vai lhe encorajar a viver, meus amados irmãos, o extraordinário, o sobrenatural, o ano do avançar. E as pessoas vão te observar e ver, olha, como que Deus é maravilhoso, olha a obra que o Senhor fez na vida da Andréia, olha a obra que o Senhor fez na vida da Josi. E é assim que Ele faz. Está aqui lendo aqui com vocês, meus irmãos, mais um capítulo aqui, 1 Pedro 5,7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Então, conforme aqui, né, já falei, meus irmãos, as nossas ansiedades, os nossos anseios, eles precisam ser lançados sobre o Senhor. Porque é Ele que cuida de nós. A todo momento, desde a hora a qual levantamos, colocamos a planta dos nossos pés no chão, basta buscarmos ao Senhor. Porque aquele que busca, acha. Aquele que bate, encontra. E é Ele que vai nos dar sempre essa direção. Vamos aqui caminhar. Josi e irmã Andréia quer compartilhar algo que o Senhor tenha falado nos seus corações, concernente a essa palavra. A ansiedade, né? As pessoas muitas das vezes se preocupam muito com o amanhã. E a ansiedade é isso. Na minha tradução fala sobre preocupações. E a ansiedade é isso, é você se preocupar com algo que ainda não aconteceu. E muitas das vezes não, todas as vezes. Para nós podermos alcançar o alvo, nós temos que descansar no Senhor. Verdade. Porque o amanhã está na mão dele. E não vai adiantar a gente hoje estarmos tão preocupados com o amanhã, se nós não vamos poder fazer nada. É como dizer, o amanhã nós temos que viver o presente.
Verdade, meu A gente irmão. tem que viver o agora. Esse momento que Deus está nos dando. E verdadeiramente nós precisamos lançar, entregar ao Senhor todas as nossas ansiedades, todas as nossas preocupações. Eu sei que a gente falando, né, parece fácil, né? Mas quando a gente está passando por alguma situação, Isso aí. parece difícil. Mas aí, aqui a gente tem que recorrer ao Senhor. Ao Senhor. E por isso que eu amo tanto a Bíblia, por isso que eu amo tanto a palavra do Senhor. Porque aqui nós encontramos tudo através da palavra, tudo que nós precisamos. E lançar sobre o Senhor as nossas ansiedades, as nossas preocupações, o nosso amanhã. Porque a gente nem sabe, a verdade é essa. É verdade, Nós nem minha irmã sabemos se Josi. amanhã nós vamos estar vivos. E nos preocupamos tanto com o amanhã, com o futuro. Sabendo que a maior preocupação que nós temos que ter, entre aspas, é um dia estar na glória. Aleluia! Tudo isso aqui, Glória a Deus! passageiro. Tudo isso aqui é momentâneo. Oh, Jesus, é Daqui a verdade. pouco, tudo isso vai se acabar. E a gente está se preocupando tanto, muitas das vezes, com as coisas deste mundo, com as É coisas verdade, daqui. minha irmã. Estamos esquecendo do alvo. Isso daí. E Muito. o alvo não é aqui, não está aqui. O alvo está no céu. O alvo está na glória. E foi o que a irmã Andréia falou. Nós temos que estar preocupados, sim, de alcançar muitas e muitas almas, muitas e muitas Aleluia. vidas. E que através das nossas vidas nós possamos ser essa ponte Oh, que glória. leve, né, as pessoas de encontro a Jesus. Porque se a gente parar para pensar o que Jesus fez na nossa vida, da onde Jesus nos tirou, é muito profundo, irmãos. E nós não somos melhores que ninguém. verdade. Essa nova vida em Cristo Jesus, ela tá acessível a todos. Não tem acepção de pessoas. É verdade, minha irmã Josi. Então, E conforme você falou muito bem, né, minha irmã Josi, muitas das vezes a nossa mente, acordamos na parte da manhã já preocupados com o que irá acontecer. Aí ficamos presos às coisas deste mundo. Mas o que o Senhor nos oferece é algo inexplicável, que não chega. A palavra do Senhor vai dizer que não chegou nem ao coração do homem. Olha só, é o que ele já preparou para nós. Porque se nós nos preocuparmos primeiramente, né, em buscarmos o reino, o Senhor vai dizer que essas demais coisas elas vão ser acrescentadas. Verdade. Mas aqui também, deixando aqui para vocês, tá, meus amados irmãos, nessa hora, um aviso muito importante. Por isso, para agora o que você estiver fazendo. Para mesmo, tá bom? Aumenta aí o som da televisão, o som aí do celular. Ó, por quê? Qual é esse aviso? Amanhã teremos aqui na nossa igreja Família Redenção o celulão, que eu tenho certeza que vai ser impactante para as nossas vidas, tá bom? E onde vai começar às 7h30, tá? E você que, de repente, ouvir essa mensagem, tá bom? Ouvir essa live aqui, pode vir, fica aqui na Avenida Hernani Cardoso, 395, pegando aqui, ajuda aqui aos técnicos aqui, tá bom? 395, tá? E pode vir, que nós aqui da Igreja Redenção, tá? Iremos te receber de braços abertos, tá bom? Tá lendo aqui Mateus, capítulo 14, 28, onde fala aqui de Pedro, sabe, meus amados? Essa questão aqui do avançar, né, de ter um foco determinado, de ter um alvo a ser alcançado, porque
isso é fundamental, porque quando nós temos um alvo, como nós temos um foco a ser alcançado, nós não olhamos para trás. Como a palavra do Senhor vai dizer, né, um atleta, quando ele vai participar ali de uma maratona, de uma competição, não está assim na Bíblia não, eu que estou aqui colocando, tá? De uma maratona, de uma competição, ele se prepara. Mas por quê? Ele já tem um alvo determinado quando ele vai largar, quando ele vai correr para alcançar. E quando ele tem esse alvo, quando ele tem esse foco, ele não vai retroceder. Ele olha lá para aquela faixa lá de chegada, é ali que eu quero chegar. Eu preciso chegar ali. E aí ele vai até o final, sem olhar para trás. E aqui diz assim a palavra do Senhor, Mateus 14, 28 e 29. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus lhe respondeu: Vem. O que me chamou mais a atenção aqui, minha irmã Andréia e minha irmã Josi, é essa palavra poderosa, viva e eficaz que Jesus libera sobre a vida de Pedro. Uma palavra basta. O Senhor me traz à mente aqui a questão do centurião ali, quando chega e pede para que o Senhor vá. Né? Mas ele vai e fala assim: não, Senhor, apenas uma palavra basta. Apenas uma palavra. E o Senhor libera justamente essa palavra sobre a vida de Pedro. Quando ele fala: Senhor, se for tu mesmo, fala que eu vá até aí. E o Senhor fala assim para ele: vem. Olha só, uma palavra de bênção, uma palavra de encorajamento sobre a vida de Pedro. Ele fala: vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Então, o que podemos entender aqui? Que Pedro, ele tinha um alvo, ele tinha um foco, mas por olhar as circunstâncias daquele momento ali, a qual também vamos ser realistas, né, minhas irmãs? De trovoada, vento forte batendo ali, né, ao redor do barco ali, e o que ele tinha? Água à sua frente. Mas por momentos ele ouviu a palavra do Senhor, ele confiou em Deus ali, a tal ponto dele descer do barco, colocar os seus pés na água e não afundar. E aí ele foi caminhando em direção ao Senhor. Mas quando ele está se aproximando dá até vontade de chorar, né? De completar ali aquele trajeto e se aproximar do Senhor, ele olha para as dificuldades, ele olha para o vento, e aí Pedro começa a afundar. Mas conversando com a irmã Andréia aqui, minha amada esposa, ela disse algo interessante, mas Jesus estava lá. Jesus lhe estende a mão e o puxa. Mas só porque ele perdeu o foco, ele não alcançou ali aonde o Senhor já tinha determinado na vida dele, dizendo: vem. Vem. O que vocês podem, minha irmã Andréia, aqui compartilhar conosco acerca dessa passagem aqui de Pedro? Como você falou, né? Olhar para a circunstância não faz perder o foco, né? Perder a direção, nos impede de avançar, nos impede de prosseguir, nos para
em algum momento, nos prende, né? Porque cada um na sua individualidade tem a sua dificuldade, a sua necessidade no momento, né? E ali a tempestade representa alguma circunstância em nossas vidas, né? Eu gosto muito de um versículo que fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Né? E eu creio que é isso, de nós entregarmos o nosso caminho ao Senhor, descansarmos, como já foi dito aqui pela irmã Josi, né? Descansarmos no Senhor, mas como foi dito por ela mesma, quando estamos passando por algo, né? É fácil falar às vezes, é fácil lembrar também do versículo, mas é bom lembrar, né? Porque maior o que está em nós, né? O prosseguir para o alvo, o avançar, né? Em Cristo Jesus, é o que nos leva à vitória. Mas muitas das vezes, na hora da necessidade, da dificuldade, a gente acaba como Pedro, né? E eu creio que ninguém está livre disso. Eu não estou livre também de olhar para a circunstância em algum momento. Mas como nós conversamos lá, né? Jesus estava lá. Mas no momento certo, nós acabamos lembrando, ou Deus usa alguém para nos lembrar que Jesus está ali, né? Com os braços abertos, com as mãos estendidas para nos salvar e para nos socorrer. E muitas das vezes é assim, porque na minha vida também foi assim. Quando realmente eu confessei que sem Jesus eu não era nada, que sem Jesus eu não podia fazer nada, porque muitas das vezes eu queria fazer as coisas por mim mesma, eu queria ir, eu queria fazer, eu queria falar, eu queria ir atrás, eu queria eu mesma resolver. Mas a partir do momento que eu dobrei meu joelho e eu me prostrei no chão mesmo, chorando, e declarei que sem ti eu nada posso fazer, foi aí que realmente eu percebi que Jesus estava ali, e eu creio que é assim com todos nós, né? Se nós olharmos para as coisas que já passaram, como Paulo expressa aqui, né? Que as coisas que já passaram para ele já não tinha valia mais. E para ele achava que, quando ele perseguia, ele achava que ele estava certo naquela atitude dele. Verdade. Né? Mas as coisas que já passaram, ele percebeu que não valia, que o que vale é o que Deus tem para nós, né? Esse prêmio da salvação, do reino de Deus, de olharmos para as circunstâncias, mas ao mesmo tempo percebemos que Jesus está ali, na tempestade, com a mão estendida a nos direcionar, né? A prosseguir e a vencer. Eu creio que é isso. Tudo mais ele fará, né? Se nós entregarmos o nosso caminho verdadeiramente ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. E é isso, né, meus amados irmãos, conforme aqui a nossa irmã Andréia expressou, né, as circunstâncias da vida, elas não podem determinar como vamos fazer, e sim colocarmos o Senhor dentro do barco, ou seja, naquele momento ali a qual estamos passando alguma dificuldade, que foi aqui o que a irmã Andréia expressou. Porque quando entendemos que Jesus ele vai nos dar a direção para que essa dificuldade seja resolvida, as outras coisas a qual precisamos fazer, porque essa dificuldade ela pode nos parar totalmente. Ela pode nos parar totalmente. Porque se olharmos só para ela, vamos estar esquecendo do Deus a qual servimos. Que é o Deus que criou os céus e a terra, olha só. E tudo, ele fala, tudo que nela há. Tudo, 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 tudo. Você mesmo, Jesus, que pode compartilhar conosco aí sobre essa passagem. Como a irmã Andréia mesmo falou, né, é isso mesmo. Naquele momento ali, enquanto Pedro estava em olho no alvo, que era Jesus Cristo, que era chegar até Jesus, ele estava indo bem. Mas quando ele tirou os olhos do alvo, quando ele percebeu o que estava acontecendo ao redor dele, aí foi quando ele começou a afundar. E, na verdade, é o que acontece com as nossas vidas.
Quando nós tiramos os olhos do foco, que é Jesus, e percebemos o que está nos acontecendo ao nosso redor, que são muitas coisas, né? Nós estamos vivendo dias assim muito difíceis. Então, quando a gente para observar o que está acontecendo e esquecemos do alvo, que é Jesus Cristo, aí a nossa fé esmurece, nós perdemos a fé, aí nós murmuramos, nós reclamamos, esquecemos de tudo que Deus fez na nossa vida, esquecemos de onde Jesus nos tirou, esquecemos dos milagres, das coisas maravilhosas que Ele fez em momentos que pra gente era impossível ter uma resposta positiva, mas Ele entrou ali e conseguiu mudar aquela situação. A gente esquece, a gente não pode... Quando Paulo fala sobre isso, sobre esquecer das coisas que ficou para trás, não quer dizer que nós temos que esquecer de tudo. Nós temos que focar naquilo que traz esperança pra gente. E eu estava conversando com os irmãos antes, que também essa palavra também me remete a Eclesiastes. Quando ali, né, Salomão fala de tudo aquilo, né, de todas as coisas que ele conquistou, e no final de tudo ele percebeu que era tudo ilusão, era tudo passageiro, foi tudo tudo em vão, que o principal era o foco, o alvo, Cristo. Que Jesus era a resposta para tudo. Isso aí. E é isso que nós temos que, nos dias de hoje, trazer à nossa memória, trazer no nosso coração, principalmente quando nós passamos por momentos tão difíceis. Nós precisamos lembrar do nosso alvo. Amém. Que é Jesus. Verdade. Que é Jesus. É Lembrar verdade. que em qualquer circunstância, mesmo que muitas das vezes achamos que estamos só, mas na verdade nós nunca estamos só. Ele está conosco, porque Ele nos fez uma promessa. E nós temos que crer na palavra. E a promessa foi que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. A palavra de vitória já foi liberada a nós. Já foi liberada. E nós nunca estamos só, em qualquer circunstância. Meu irmão, em qualquer circunstância que você esteja passando neste momento. Pode ser o pior momento da tua vida. Mas lembra da promessa de Jesus? Que Ele não nos deixaria só. Aleluia. Mas que sim, Glória a Deus. o Pai enviaria alguém para estar conosco. E está conosco o Espírito Santo. É Ele quem tem nos fortificado. É Ele quem vai nos ajudar a seguirmos em frente. Obrigado, Deus. A seguirmos para o alvo. Aleluia. É isso. Então aqui, meus irmãos, só para colaborar aqui com o que a nossa irmã Andréia, nossa irmã Josi, acabou de colocar aqui para a edificação da nossa fé, 1 João 5, no versículo 14 ao 15, diz assim: e esta é a segurança que temos para com Ele, conforme aqui a irmã Josi já acabou de externar, que se lhe fizermos qualquer pedido de acordo com a vontade de Deus, temos a certeza de que Ele nos dá atenção. Olha só que maravilha! O Deus que criou os céus e a terra e tudo que nela há, tudo, Ele nos dá atenção. Obrigada, Jesus. Atenção. Aí diz assim no 15: e se estamos certos de que Ele dá atenção a tudo quanto lhe rogamos, estamos convictos de que receberemos os pedidos que lhe temos feito. Olha só. Então Ele nos dá atenção, Ele ouve as nossas orações, as nossas súplicas e as nossas necessidades, para que possamos avançar, que é o tema aqui, ir até o nosso alvo e alcançar coisas que muitas das vezes na nossa mente e no nosso coração
são impossíveis. Mas é o Senhor que vai nos dar a estratégia, é Ele que vai nos encorajar, Ele que vai nos capacitar. E falando aqui, meus irmãos, de capacitação, temos a nossa célula aqui na Igreja Redenção Cristã, que acontece toda quinta-feira. Temos aqui, meus amados irmãos, para você que faz parte já da nossa igreja, o CTM de domingo, onde aqui, meus irmãos, temos as classes de maturidade 1, maturidade 2. Temos aqui a nossa classe Equibalo. Conexão. Temos a nossa classe de conexão. Vida cristã. Né? E temos a nossa classe de vida cristã, a qual tem, assim, nos dado ferramentas maravilhosas para poder crescer na graça e no conhecimento da palavra do nosso Senhor. Então, você que ainda não faz parte de nenhuma classe, venha fazer parte dessas classes. Eu posso te garantir uma coisa, meus irmãos. Você vai aprender muito, porque temos aprendido muito aqui da palavra do Senhor. E são valores, olha só, valores, a qual o mundo tem distorcido totalmente. E são valores que, quando começamos a colocar em prática, não basta só aprender, precisamos colocar em prática. E quando colocamos em prática esses valores na nossa casa, aonde colocarmos a planta dos nossos pés, tudo ao nosso redor começa a mudar de uma forma extraordinária. Porque são valores que vai fazer com que começamos a entender o que realmente importa, né, meu irmão? Porque tudo isso daqui vai passar, é passageiro. Né? Tudo isso daqui é passageiro. E deixar aqui também para os irmãos aqui, tá? Que teremos o nosso workshop, onde vai acontecer no projeto Amar, tá bom? Mais informações com a nossa irmã Nádia e com a nossa irmã Graziele. E é bênção, meus irmãos. Vocês que têm os seus filhos e que ainda não direcionaram ali, né, para estarem no projeto, aprendendo da palavra do Senhor, sendo ali ministrado, porque quando eles estão ali, né, as irmãs, elas ministram a palavra de Deus sobre a vida deles, é onde eles vão ali crescendo na graça, no conhecimento, entendendo a importância de obedecer pai, de obedecer mãe. E isso é fundamental. Vamos estar aqui caminhando aqui, tá, meus irmãos? Nessa questão aqui de ganhar, né, cuidar de vidas, a qual a Igreja Evangélica Redenção Cristã ela foi plantada, colocada aqui com essa missão tão importante, né, a qual Jesus ali ele se despiu de toda a sua glória, né, ele desceu ao céu, desceu dos céus à terra, e ali ele chama os 12 discípulos, ali ele já começa, né, esse discipulado, né, ele já começa a introduzir ali os valores do Senhor, do céu, sobre aquelas vidas ali, para até que chegasse até a nós nesses tempos presentes. E tem uma passagem também que eu acho que tenho certeza que é interessante para que nós venhamos aqui a compartilhar, que se encontra ali em Atos dos Apóstolos, no capítulo
2, do versículo 14 e do 37 ao 41. Eu vou estar aqui fazendo essa leitura, tá bom? Atos 2:14 diz assim: E aconteceu que, colocando-se em pé, juntamente com os 11, Pedro tomou a palavra e em alta voz pregou à multidão reunida, homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém. Permitais que vós esclareça o que se passa. Daí, pois, atenção às minhas palavras. Então, aqui só uma rápida reflexão aqui. Nós vimos aqui no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, Pedro perdendo o foco ali, naquele momento ali, né, qual o Senhor fala para que ele venha, vá até o Senhor, né, que o Senhor diz, vem. Então Pedro naquele momento ali perde o foco. E a palavra do Senhor vai dizer que Pedro teve vários momentos, né, de altos e baixos ali. Mas o interessante é que, mesmo ele tendo esses momentos, né, minha irmã Andréia, minha irmã Josi, ele desistiu. Ele não deixou, né, de seguir as orientações do mestre. Ele foi indo. Ele não desistiu, ele não olhou para trás. Ele não largou, né, o arado. Ele, de forma alguma, ele prosseguiu. Até que então, ele está aqui pregando a multidões. A palavra do Senhor vai dizer com intrepidez. O Espírito Santo de Deus o capacitou de uma forma extraordinária. Está lendo aqui do 37 ao 41, meus irmãos. Ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados em seu coração e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos, caros irmãos, o que devemos fazer? Orientou-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porquanto a promessa pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão distantes. Enfim, para todos quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. E com muitas outras palavras dava seu testemunho pessoal e os encorajava proclamando: sede salvos desta geração que perece. Muito forte. Assim, todos quantos aceitaram a sua palavra foram batizados, e naquele mesmo dia juntaram-se a eles cerca de 3.000 pessoas. Vou ler mais uma vez aqui o 41, tá, meus irmãos? Assim, todos quantos aceitaram a sua palavra foram batizados, e naquele mesmo dia juntaram-se a eles cerca de 3.000 pessoas. Então aqui temos aqui um homem comum, como nós, né? Mas que no momento da sua vida, aqui, ele absorveu todo o ensinamento de Jesus. O que realmente valia
a pena e vendo como que aquela geração ali, conforme diz a palavra do Senhor, estava vivendo, havia sim uma necessidade de pregar o evangelho, de anunciar Cristo como único e suficiente Salvador. Para que, conforme a minha esposa aqui falou, para que aquelas vidas ali não viessem a se perder. E Pedro, cheio do Espírito Santo, porque é ele que convence o homem do pecado e do juízo que está por vir. Mas 3.000 pessoas foram alcançadas num único dia, com uma única pregação. E aí eu vejo, conforme tem sido aqui, trago para nós o desejo de Pedro de cuidar, de ganhar almas, de fazer o ID do Senhor, através dessa mensagem de reflexão para o modo a qual aquelas pessoas ali estavam vivendo ali. E trazendo para a nossa realidade aqui, minha irmã Josi, minha irmã Andréia, a pergunta, se vocês quiserem também compartilhar acerca do texto aqui, fiquem à vontade, tá? O que tem lhe impulsionado a alcançar e cuidar de vidas? Nessa caminhada de vocês, meus irmãos, o que tem lhes impulsionado? O que tem lhes impulsionado esse cuidado? Para que, conforme Pedro aqui detectou, essa nossa geração, porque Pedro pregou para essa geração. E como vocês têm sentido no coração de vocês o Espírito Santo de Deus impulsionar a falar do amor do Senhor, a dizer que o Senhor, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. O que tem impulsionado vocês, meus irmãos, nessa caminhada? Eu creio que é esquecer as coisas que ficaram para trás, né? Assim como diz Paulo, né? Eu creio que hoje também serve para nós esquecer as coisas que ficaram para trás e seguir, né, na linha de chegada, né? Correr para as coisas que são novas hoje, né? O que vem à minha mente também é: eis que tudo se fez novo, né? As coisas velhas já ficaram para trás. E eu creio que esse eis que tudo se fez novo são as boas novas, que é Jesus, que é Cristo Jesus, para aqueles que necessitam, para aqueles que precisam. Deixar de olhar somente para as circunstâncias, como todos nós não fomos livres disso, não estamos livres disso também, que nós venhamos olhar para Cristo Jesus, para o alvo, né? Seguir o alvo, né? Meu alvo é Cristo, é o reino de Deus, e que nós venhamos compartilhar isso com as pessoas, né? Se há pessoas necessitando de uma palavra, de encorajamento, né? De sair de uma prisão, né? Que possa estar. O que me impulsiona é ver tantas pessoas necessitando ainda da palavra de Deus, né? O que me dói muito é ver muitos jovens presos aí, né, nesse, como eu posso me expressar, na vida do crime, né, achar que aquela vida ali vai trazer algo, mas nós sabemos que é o caminho que leva à morte. E o que me deu vontade de chorar foi ver aqueles jovens aqui da nossa comunidade entrando num caveirão. Eu só vi jovens, então eu pensava no meu filho e aquilo me doía muito. E me dói ainda, e eu creio que nós podemos pregar esse evangelho, né? Como a nossa igreja tem tido a direção de Mateus 28, pregar o evangelho a todas as nações, e que essas pessoas possam ser alcançadas. Eu creio que muitas vidas possam ser alcançadas através de nós. Estamos na estação do ganhar. Aleluia! Né? Eu comecei a me exercitar tem 2 semanas, e eu lá mesmo já olhei para uma menina que estava sempre comigo ali e já comecei a orar por ela, e hoje ela parou, ela estava na minha frente e eu fui lá falar com ela, falei de Jesus para ela, falei que estou orando por ela, convidei ela para a célula já. Então eu creio que é isso, que nós venhamos nos encorajar a cada dia,
né, esse eis que tudo se fez novo, nós venhamos compartilhar com as pessoas que precisam as boas novas de Cristo Jesus, né? Esse prêmio da salvação do reino de Deus. Aleluia. E você, minha irmã Josi? O que me impulsiona é olhar para a minha vida como exemplo. De ver o que Jesus fez na minha vida, de como eu era, e o que Jesus fez nessa caminhada, esses anos todos. Cada dia é uma coisa nova que Deus tem feito na minha vida. O que me impulsiona é isso, o que me impulsiona é estar falando do amor de Jesus para essas pessoas, como eu tive a oportunidade domingo de falar para uma porção de pessoas ao mesmo tempo. Fazia tempo que eu não fazia isso, e o Espírito Santo me impulsionou. Glória a Deus. E eu falei para eles ali que o amor de Jesus, do mesmo modo que ele me alcançou, ele poderia alcançar qualquer um deles. Independente de estar com um copo de bebida na mão ou não, que nessa situação estava acontecendo isso. Que o amor que Jesus tinha por mim não era diferente do amor que Jesus tinha por eles. Aleluia. E o que me impulsiona é isso. E o que me impulsiona mais ainda é saber, em meio a todos os sinais que o Senhor tem nos dado, que Ele está voltando. E Ele está voltando para nos buscar. Ele está voltando para nos tirar deste mundo. E Ele está voltando não é só para gente. Ele está voltando para todos. E nós temos uma incumbência que o Senhor nos deu, que é anunciar o Evangelho. Verdade. Quer dizer que Jesus é amor, que Ele transforma, que Ele cura, que Ele faz um de novo. Glória, glória a Deus. Que nós lemos aqui. Aleluia. E aqui no versículo 42 diz assim, ó. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, aleluia, partindo pão juntos e fazendo orações. Glória a Deus. Então é isso que me impulsiona. Amém, Jesus. É eu fazer o que a palavra de Deus me manda fazer. Aleluia. E que esse amor que me alcançou, alcance você que está em casa. Aleluia. Você que ainda não conhece Jesus. Eu creio, que ouve Deus. falar de Jesus, mas ainda não teve esse encontro com Ele. E o que eu falei domingo, eu volto a repetir. O amor de Jesus me alcançou. E esse amor, ele não é só para mim. Esse amor é para você. Sim, que só ouve falar de Jesus, mas não o conhece. Esse amor é para você, que de repente agora, vendo essa live, está dizendo assim, mas para mim não tem mais jeito. Quem foi que disse que para você não tem mais jeito? O autor da vida, o autor da nossa salvação, a última palavra sempre é dele. É Deus. E a gente aleluia. sim. Então que o amor de Jesus Cristo, como nos alcançou, Obrigado, te Deus. alcance. Em nome de Porque do Jesus. mesmo modo que ele nos ama, ele também te ama. Amém. Aleluia. Tanto que ele te ama, que você tá aí, ó, assistindo essa live. Sabe o que é isso? É o amor dele te alcançando. Aleluia. Então Glória é isso, a meu Deus. irmão. Glória a Deus. Forte, né, meus irmãos? Isso é Ai, forte Jesus. demais. Isso é a obra redentora do Senhor, Aleluias. a qual, quando ela nos alcança, ela faz em nós e através de nós muito mais. Infinitamente mais do que Isso aí, pedimos e pensamos. infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Mas eu entrei com esse muito mais, por quê? Porque muitas das vezes quem está de fora, conforme a minha irmã Josi aqui falou, minha irmã Andréia, está te olhando e está dizendo que não tem mais jeito. Mas tenha a certeza do que eu vou te falar agora. Para você que se desviou por algum momento, para você que perdeu o foco por algum momento, para você que olhou para trás por algum momento, para você que ainda não se converteu. Jesus, ele não te olha assim. Ele te olha com os olhos de amor, de misericórdia.
de graça. Porque Ele quer que você esteja mais próximo dele. E o nosso amado irmão ali já nos deu um sinalzinho que já está acabando. É quando a gente chega aqui, poxa, parece que, ai meu Deus, mas quando começa, meus irmãos, você que fica com medo, você que fica, vou chegar lá, o que eu vou dizer? Logo o Senhor vai dizer que quando fores falar, não se preocupe com o que irá dizer, porque Ele vai te dar as palavras e vai colocar as palavras na sua boca. E são tantas palavras que quando você vai ver, ainda ficou faltando isso daqui. É assim que Ele faz. Venha, avance, porque é o ano do avançar. E você tem potencial para isso. Creia. Deixar aqui as considerações finais, tá bom? É uma palavra para a igreja do Senhor. Meus irmãos e irmãs, não é o nosso passado que vai determinar o que vamos ser ou onde vamos chegar, mas as nossas escolhas que fazemos todos os dias. É o ano da avançar. E se você escolher avançar, o Senhor ele vai te capacitar. Quer fazer as considerações finais para a igreja, minha irmã Andréia, minha irmã Josi, pode ficar à vontade. Que venhamos avançar, que venhamos viver a palavra de Deus a cada dia, né? Que a palavra de Deus venha nos convencer e através do nosso testemunho nós venhamos alcançar outras vidas. Outro dia eu estava numa festa de aniversário e tinha muitas pessoas e depois ele veio me cobrar que a gente poderia ter falado de Jesus para alguém. Mas eu falei para ele, eu creio que a nossa vivência, nós somos a carta selida, as pessoas olham para nós, vê a diferença em nós e através disso eu acredito que nós possamos alcançar muitas vidas. Constranger, né, muitas pessoas no pecado a querer viver esse novo, a querer o alvo que é Cristo. Nosso alvo, né, o meu alvo, como é o tema dessa live. Agradecer ao Senhor mais essa oportunidade, né, de estar falando do amor dele e que esse amor te alcance. Amém. É só isso. Amém. E o amor de Jesus Cristo te alcance. Isso aí, Eu creio. Então, meus irmãos, muito obrigado, tá? Por estarem conosco até essa hora. Eu vou estar aqui pedindo para a nossa irmã Andréia estar orando aqui, tá bom? Nesse momento. Estamos terminando. Amém. Oremos. Pai querido e Pai amado, glorificado e bendito é o teu nome. Deus, continue sendo conosco, Pai querido, nos impulsionando, Pai querido e Pai amado. Pai, nos convencendo a cada dia, Pai querido, que Tu és o nosso alvo, Senhor, que o nosso prêmio da salvação é a Ti, Senhor. Que nós venhamos olhar a cada dia para Ti, Senhor, e que vidas, Pai, venham ser alcançadas, Senhor, através de nós, apesar de nós, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa nos ensinar a cada dia, Senhor, a nos direcionar, Pai querido, a verdadeiramente a esquecer as coisas que para trás ficaram, Senhor, e prosseguir para o nosso alvo, Senhor. Que possamos prosseguir a cada dia em Te conhecer, como foi falado aqui nessa live, Senhor. Que muitas pessoas ouvem falar de Ti, mas não Te conhecem, Pai querido. Mas que possam vir a Te conhecer através de nós, Senhor. Que nós venhamos nos colocar à disposição de Ti, Senhor. Estar sensíveis a Ti, Espírito Santo de Deus, para as pessoas que necessitam de Ti, Senhor. Eu creio, Senhor, que essa palavra falou ao coração dos nossos irmãos que estão nos assistindo. As pessoas que possam estar nos assistindo, Senhor, possam ser alcançadas através do Teu Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor, pela vida da minha irmã Josi. Mais um dia aprendi mais um pouco com a Tua filha, com o Anderson, Senhor, meu esposo, meu irmão, Pai querido. Muito obrigado por essa igreja, Senhor, por todos os membros, pelos nossos pastores, pelo ministério. Muito obrigado por tudo, por todas as oportunidades que Tu já tem nos dado, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém.